Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia Spiller, eu sou astróloga e taróloga e hoje eu gostaria de tirar uma dúvida de vocês, que é muito comum quando vocês fazem o mapa astral comigo e se deparam com os nodos, né? E enxergam ali muitas dúvidas, não conseguem entender muito bem, então eu tô aqui para esclarecer um pouquinho melhor como é que ele funciona. Então, os nodos eles provocam uma certa confusão porque no mapa astral nós fazemos a interpretação de dois nodos, que é o nodo sul e o nodo norte, né? O nodo, de uma forma bem simplória, bem resumida, eles são os pontos em comum entre os três astros, né? A Terra, o Sol e a Lua. Então, a gente observa melhor esses nodos nos eclipses, tanto os eclipses lunares quanto os eclipses solares, né? Mas, de uma certa forma, ele é uma linha reta, né, imaginária, porque de fato ela não existe, mas é só um traçado mesmo, calculado, né? E ele tem um começo e um fim, por isso que nós interpretamos o nodo sul e o nodo norte, né? Ele é muito estudado na astrologia védica e na astrologia kármica. A kármica é a astrologia que eu uso para fazer a interpretação do mapa de vocês. Para mim, ela é a mais importante, né? Ela é muito atual, muito contemporânea, muito atualizada, né? Eu gosto muito da kármica e da védica. Eu só não entrego para vocês um trabalho da astrologia védica porque eu acho ainda que eu tenho que estudar muito para conseguir trazer um conhecimento da astrologia védica, né? Para quem não sabe, a védica é a astrologia que se estuda na Índia. E na minha opinião ela é uma das mais próximas do céu que a gente tem hoje, porque conforme os astrólogos foram passando os anos, né, tem que atualizar os cálculos, né, matemáticos para poder acertar e fazer, né, certinho o cálculo do dia, do mês e do ano, né, fazer uma simulação do céu naquele momento que você nasceu. Então, quanto mais você buscar, né, se aproximar do fato de como ele estava, né, o céu como ele estava naquele momento, mais real, mais verdadeiro vai ser seu mapa. Então vamos voltar lá para os nodos, né? Ele é conhecido tradicionalmente como a cabeça e a cauda do dragão, né? Porque ele tem essa ideia dentro da mitologia, né, que envolve a questão da cauda, que seria o que se foi, o que passou, o que é passado na sua vida, um caminho que vai deixar somente rastros, né? Então é como se você estivesse andando na praia, né? E a cauda do dragão, ou o nó do sul, né, vamos dizer assim, seriam as pegadas que você deixou na areia, certo? O nó do norte é a direção que você está seguindo, é a parte da areia ali que está intocada, que está lisinha, você ainda não pisou nela. Então seria o caminho que você está indo enquanto alma, enquanto ciclo encarnatório, né, dentro da roda de Sansara, dentro dos seus ciclos kármicos, né, de nascimento e morte. Espero que tenha ficado claro. Mas se você tiver dúvidas, me pergunta ali nos comentários, pode comentar comigo no Instagram, que na medida do possível, se eu puder esclarecer, eu vou sempre entrar em contato com você e responder suas dúvidas. Mas vamos lá, né? O que significa esses nodos, né? Por que ele é importante a gente estudar na astrologia? Eu acho que eles são pontos muito legais, porque eles meio que abrem os nossos olhos para a gente entender a nossa consciência, né? Do porquê que nós estamos aqui, né? E enquanto alma, né, nós somos eternos. Então, diante da astrologia kármica e védica, nós partimos desse pressuposto. Claro que isso não tem nenhum princípio científico, biológico, né? É uma questão de você sentir, né, que isso vale para você ou não. Eu mesmo sou uma pessoa muito científica, sou uma pessoa muito biológica, mas eu tenho esse lado espiritual e o meu lado espiritual confia na astrologia kármica, né? Então aí vai muito do seu princípio, né, da sua crença, dos seus padrões de fé, né? Respeitando todos, né, porque nesse mundo tem de tudo, tem os que não acreditam em nada, os que são agnósticos, que acreditam em tudo, os cristãos, budistas. É sempre legal a gente respeitar e entender que dentro de cada filosofia tem um ensinamento importante. Então a astrologia, nos nodos, ela traz esse ensinamento que a alma ela é eterna
Então, se ela é eterna, ela já partiu, ela já saiu de algum lugar. Ou se lembra das pegadas na areia que eu falei? E ela tá indo para algum lugar, ela tá numa direção, não tá a esmo por aí, perdida, ela tá indo para algum lugar. E esse lugar que ela tá seguindo é o nó do norte, né? Então eu acho legal a gente estudar isso a fundo mesmo. Eu sempre trago um estudo mais a fundo quando eu tô lendo para pessoa. Às vezes eu até passo um pouquinho mais batido sobre o Sol, porque ela tem mais conhecimento, né? Tem bastante conteúdo na astrologia sobre o Sol. Mas eu sempre me atenho um pouquinho mais aos nodos, né? Eu falo isso para as pessoas que já fez uma astral comigo, sabe que agora a gente vai falar sobre o assunto, preste bastante atenção porque é importante você saber. E por que eu falo sobre isso? Porque em particular, né, em primeiro lugar, a minha experiência, né, quando eu estudei esses nodos pela primeira vez, a minha mente parece que se abriu assim um pouquinho mais, se esticou, como se o meu cérebro fosse um elástico, assim, eu consegui enxergar melhor e entender principalmente questões relacionadas ao meu passado, observando melhor meu passado, curando meu passado, compreendendo meu passado. Eu consegui me perceber e poder manipular o presente, né, de acordo com a minha vontade. Eu me senti mais livre, né, menos culpada, com menos pesos, menos angústias em relação ao meu passado. Eu consegui manipular melhor meu presente e entender que sou eu que construo o meu futuro. Então isso me deu um senso de liberdade muito grande. Já tem uns anos que isso aconteceu comigo. Eu mesma fui atrás, né, dos meus nodos, eu mesma comecei a estudar bem profundamente através de livros, conteúdos assim bem densos. No início eu não entendi muito bem, mas depois as coisas foram fazendo muito sentido, né? Então é por isso que eu compartilho. E segundo que pela astrologia kármica e védica nós temos realmente que estudar a fundo isso por causa das nossas encarnações, né? Que os indianos falam que se chama roda de Sansara, né? Que é uma roda viva assim que não para de girar, né? E ela que produz esses ciclos de nascimentos e mortes, né? E segundo as crenças, né, da Índia, assim, nós somos eternos mesmo, não temos um fim. Então nós somos como se fossem recicláveis, matérias recicláveis, né? De um ponto de vista científico isso tem muito sentido, porque nós somos feitos de matéria, e a matéria sempre arruma uma forma, né, de continuar existindo através da matéria mesmo, né? Mas do ponto de vista espiritual, é claro que vai uma questão de você querer gostar, simpatizar com isso ou não, fica a seu critério. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, né? Na verdade eu vou dar dois exemplos, né? Que eu considero os nodos interessantes, assim, né? Claro, todos eles são interessantes, mas eu vou deixar aqui alguns que eu acho bem legais. Por exemplo, o nodo, se você for observar, né? O nodo norte, ele é sempre que vai aparecer primeiro lá no seu mapa. Se você for fazer o mapa, né, é o caminho que está te levando, né? Então, sempre vai ter uma ênfase no nodo norte, então observa lá. Se o seu nodo norte estiver no signo de Áries, por exemplo, significa que o seu nodo sul está no signo oposto complementar, que é o signo de Libra, nesse caso. Então, sempre o signo do nodo norte, né, vai ter o signo oposto complementar, né, que está no extremo ali, no extremo oposto da mandala astrológica, vai ter o nodo sul. Então, é sempre bom observar isso. Outra coisa que é sempre bom levar em consideração é onde a casa desse nodo está, porque também vai ser interpretado, né? Vai ser um estudo longo, né? Talvez dure uma vida para você conseguir entender a relação que tem o signo do nodo norte, a casa, o signo do nodo do sul e a casa que ela se encontra. Então, observa muito bem isso, estuda com muita calma, porque normalmente é muita informação que esses nodos trazem e às vezes a gente fica um pouco perdido inicialmente, mas estuda com calma, que é bem importante. Então vamos lá, voltando ao exemplo do nodo norte em Áries. O nodo norte em Áries tem o nodo sul, né, conforme eu já falei, o signo oposto que é o Libra. Então, observando isso no ponto de vista prático no indivíduo, né, o Libra, como a gente sabe, ele é um signo muito coletivo. Ele é um pouco até indeciso, assim, tem dificuldade de tomar decisão porque ele observa, né, e leva em consideração o todo. Ele não é um signo muito egóico, né? Porque o egóico é o seu oposto complementar, que é o Áries, né?
Mas se a gente observar isso num caminho kármico da pessoa, significa que essa pessoa ela foi muito voltada para a coletividade, né? O seu passado lá no Nodo Sul em Libra, né, mostra que ela foi muito coletiva e isso fez com que ela se prejudicasse, né? Ou seja, ela aprendeu tudo que ela poderia aprender sobre o signo de Libra, ela desenvolveu um caminho que ela realmente se entregou para um todo, ela foi uma pessoa muito voltada para relacionamentos, muito voltada para o encontro do outro, porém ela deixou a desejar as suas questões mais individualistas. Talvez ela tenha falhado em desenvolver a sua autonomia, em desenvolver o seu eu, né? Fazer um eu mais centralizado, né? E aí, como caminho kármico para ela, né? O universo muito sábio trouxe para ela esse nodo, né? E aí ela está num caminho, né, que é o seguinte: deixar as pegadas de Libra lá atrás, né, como um aprendizado, realmente fazendo parte do passado dela, fazendo parte de quem ela é, claro, sem menosprezar nada, sem negar nada, né? Ela nunca vai negar esse nodo sul em Libra, mas sempre vai servir como aprendizado que ela está ali agregando valor para ela, né? Mas o caminho dela não é só ficar voltado nessa coletividade do Nodo Sul. O caminho dela está em seguir adiante, né? Que é um caminho novo, né? Então, assim, são opostos complementares, são extremos totalmente diferentes que dentro da nossa vida mesmo, da nossa existência, vão servir como desafios. Então, nesse exemplo, nesse caso, seria o desafio de Áries, né? O desafio da individualidade, da pessoa ser mais pioneira, de se engajar mais nas coisas, de fazer as coisas por ela mesma, de se engajar e construir a sua individualidade, né? Então, isso para ela talvez seja uma coisa extremamente difícil, seja novidade. Ela vai levar um choque, né? Que a gente chama muito na astrologia kármica de choques kármicos. Às vezes a vida dá um pam, um tapa na cara para ela, meio que, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que me situar, tenho que aprender, né? Então talvez a vida dê para ela esses estalos, assim, olha, desenvolva a sua individualidade, desenvolva seu pioneirismo, sua capacidade de ser mais pioneiro, de fazer acontecer, de ir à frente, de não ter medo, né? Vai! A vida sempre vai falar para ela, vai! Mas é nesse caso, nesse exemplo que eu tô dando do Nodo Norte em Áries, né? E do Nodo Sul em Libra, né? Outro aprendizado também que eu acho muito legal, que eu já li bastante também, mapas com esse nodo, né? Que é o Nodo Norte em Touro e o Nodo Sul em Escorpião, né? Também tem aprendizados riquíssimos, né? Porque o Nodo Sul em Escorpião, ele vem falar de relações, que a alma kármica, né, enquanto alma vivente eterna, né, ela se envolveu com assuntos muito fortes ligados ao inconsciente, à sua vida psíquica, ao ocultismo, a relações mais profundas com a sexualidade, né? Talvez ela tenha até usado erroneamente essa energia, ou seja, ela se tornou uma alma muito pesada, que se envolveu com questões muito fortes, né, muito densas da sua própria existência. Ou seja, ela se conhece super bem, ela se conhece muito bem, mas os aspectos da beleza, da leveza, da plasticidade, de ser mais artístico, de ser mais leve, de ser mais conectado com o corpo, assim, de sentir prazer no corpo, né, de gostar do corpo físico, né, de se alegrar com os prazeres, que é típico de Touro, né, o seu oposto, ela não se ligou. Então isso para ela, né, na sua vida kármica, vai ser um desafio, né? Ela vai ter que deixar de ser uma pessoa muito densa, muito complexa, talvez até um pouquinho rancorosa também, vamos dizer de passagem, né, que o Escorpião tem essa característica um pouco negativa. Como todos, né, gente? Todos têm as suas polaridades, né? Não tem como dizer que tem um signo melhor que o outro, isso é balela. Mas a lição kármica dela dentro desse nodo, né, entre o Escorpião e o Touro, ela é caminhar para o Touro, né, como nodo norte, e se encontrar com essa leveza durante a sua vida. Talvez esse seja o maior desafio dela, né? A leveza pode ser uma facilidade para uns e uma dificuldade para outros, não é mesmo? Depende da sua evolução kármica.
E resumindo todos os nodos, independente qual seja, observa lá o seu, veja qual que é, se ele está em câncer, se ele está em peixes, dá uma olhadinha onde é que ele está. É super legal estudar. Se você tiver alguma dúvida, venha falar comigo, né? Me pergunte, meu nodo está em tal lugar, em tal casa. Observe esses dois fatores, observe se tem algum planeta ali também, né? Porque o planeta vai estar influenciando também na mesma casa, se estiver pertinho. E de uma forma geral, todos eles servem para a gente aceitar os nossos desafios pessoais e evoluir, tá? A alma, enquanto experiência humana, está aqui experienciando, né? O corpo humano, as relações humanas, a inteligência humana, para quê? Para evoluir. A gente não está aqui só para trabalhar, para ter filhos, para viajar, para estudar, fazer essas coisas assim. Dentro de tudo isso, né? Dentro desses ambientes, né? É importante a gente estar sempre percebendo que tudo isso serve para nós evoluirmos, né? Espiritualmente, emocionalmente, sermos pessoas melhores e mais felizes. Espero que vocês tenham gostado desse estudo de hoje, das novidades que eu estou trazendo para vocês. Se quiserem, né, algum conteúdo, quiserem que eu traga para vocês, pode comentar, pode pedir para mim, pode me adicionar no Instagram também, ver meu site, tudo tem meu nome lá, Letícia Spier. É só procurar e vocês são muito bem-vindos, né, a fazer um mapa astral comigo também. Se quiser alguma dúvida sobre todo o seu mapa, se quiser fazer o seu mapa também, faça comigo, tá bom? Muito obrigada, boa semana, namastê!